Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso projeto, nós temos agora que descobrir em quais estados há o maior volume absoluto de acidentes. Para isso nós vamos fazer o seguinte, no nosso projeto, naquele projeto que está sendo construído, eu vou criar até uma segunda página e nessa segunda página eu vou trazer informações ali geográficas. Beleza. Quero saber informações relacionadas aos estados. Quando eu olho a minha base de dados, eu tenho, dentro aqui da parte de acidentes, várias informações interessantes. Eu tenho a unidade federativa, a sigla do estado, depois a gente pode até melhorar com o nome por extenso do estado, tá? Buscando essa informação externa e complementando o nosso projeto. Eu tenho o município, eu tenho aqui lá no ponta direita, informações de latitude e de longitude. A posição em termos de geolocalização daquele acidente. Então, o que a gente vai identificar aqui para o Power BI? Que existem alguns campos, algumas colunas, que são colunas que eu vou categorizar em relação à estrutura desses dados. Então, por exemplo, vou pegar aqui no latitude e longitude. Seleciono a coluna latitude, onde eu tenho não categorizado, eu vou indicar que aqui se refere à latitude. Beleza. Vou clicar aqui sobre longitude, onde está não categorizado, eu vou indicar que se refere à longitude. Para o Power BI interpretar esses dados adequadamente. Ok, eu ainda tenho um ponto que é a unidade federativa. Eu vou trocar de não categorizado para tentar fazer o Power BI entender que se refere ao estado. Aqui, às vezes, dá algum probleminha que a gente tem que tentar entender e dar mais informações, por exemplo, o nome completo do estado. Mas vamos tentar aqui neste primeiro momento, depois a gente visualiza e corrige eventuais problemas, ok? Eu poderia também clicar aqui sobre município, tá? E categorizar, identificando que é o município. Acho que são essas aqui apenas as minhas informações em termos de geografia desses acidentes. Show? Quilômetro aqui não vai ter como identificar e nem a BR neste caso. Beleza. Quero fazer uma análise por estado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou gerar um gráfico de barras para listar todos os estados aqui. Eu vou buscar na minha estrutura de tabela de acidentes a unidade federativa, o campo UF. Veja que já aparece um globozinho aqui. Está identificando ali que é uma informação, que é um mapa, né? Vou trazer aqui esse globozinho para dentro da minha estrutura e vou levar a quantidade de acidentes também para dentro do gráfico. Eu já vejo que o estado de Minas Gerais é o estado com maior volume de acidentes. Clicando aqui em formato, vou habilitar o rótulo de dados e eu já tenho ali aquele quantitativo por estado. Nós vamos, inclusive, depois melhorar esses rótulos de dados. Mas eu já tenho essa informação agora distribuída. Em Minas Gerais é o meu maior quantitativo de acidentes absoluto. Depois Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e assim por diante. Eu até poderia buscar informações externas para poder comparar a população com a quantidade de acidentes. Enfim, são outras extrapolações que você poderia ou não realizar. Beleza? Mas essa primeira informação nós já temos. No meu projeto, inclusive, de resultado final, eu trouxe inclusive a região do país, podendo buscar aqui uma determinada região, filtrando os estados apenas daquela região e mostrando inclusive isso no mapa. E também complementando com uma análise com inteligência artificial dentro do Power BI. Faremos tudo isso, mas como eu disse, é um processo de ajuste. Legal! Vou fazer um gráfico de mapa também para poder trazer essa informação. E aí eu tenho aqui alguns tipos de mapa. O que a gente vai utilizar é esse mapa convencional. Veja que eu fiz uma bobagem, ou seja, eu estava selecionado no gráfico anterior e mudei para mapa. Vou pressionar Ctrl Z. Cliquei fora, agora eu clico no gráfico de mapa e vou levar as informações para dentro do gráfico. Quais informações eu quero? Vou buscar a latitude e a longitude para dentro deste gráfico. Então, quando eu estou com ele selecionado, veja que eu tenho o campo de localização, legenda, latitude, longitude e tamanho da bolha. Ok? Vamos levar para dentro de latitude, cliquei aqui em adicionar dados, na tabelinha acidentes, vou pegar a latitude. Cliquei em longitude, tabelinha de acidentes, vou pegar a longitude. Ele já gerou aqui a identificação dessas posições de gráfico que eu indiquei.
Eu tenho um campo chamado tamanho da bolha. Neste campo, eu vou levar o quantitativo de acidentes. Beleza. Agora, a bolha fica colorida proporcionalmente à quantidade de acidentes. Só que veja que é muito difícil identificar da forma como vem essas posições. Por quê? Porque a gente tem aqui determinada posição no mapa do Brasil. E aí aconteceu 2 acidentes ali, na outra aconteceu 3 acidentes, enfim. Eu tenho uma distribuição muito grande, até porque o Brasil é um país muito grande. E aí agora eu vou tentar melhorar a visualização desses dados. Passando o mouse, eu tenho a posição de latitude e longitude, mas eu não sei ali o estado, eu não sei o município. O que a gente vai fazer? Em dica de ferramenta, eu vou adicionar essas informações. Então, vou clicar aqui em adicionar dados, venho na tabelinha acidentes e vou buscar município e vou buscar também a UF. Poderia buscar inclusive a BR aqui, acho que pode ser que fique legal. Porque agora, ao passar o mouse sobre um determinado ponto, eu vejo sim a latitude e a longitude, mas eu sei em qual município está, eu sei qual é o estado e eu sei qual é a BR. E veja que fica sempre aparecendo aqui, primeiro o F, primeiro a BR, o nome não fica bom. O que a gente pode fazer? Vou dar um duplo clique sobre dica de ferramentas e vou colocar o seguinte, município, 2 pontos. Embaixo eu vou colocar estado, cliquei sem querer fora, volto na personalização, clicando aqui nas informações do gráfico, vou colocar agora estado, 2 pontos, depois eu vou colocar BR, 2 pontos, ou rodovia, 2 pontos. Beleza. Ao passar o mouse agora, fica visualmente mais claro a interpretação dessas informações, ok? Eu posso mudar, inclusive, aqui quantidade de acidentes para colocar apenas assim, acidentes, 2 pontos, para seguir o padrão. Essas personalizações de texto também faremos, mas só para adiantar, você também já pode personalizar. Latitude e longitude, quero colocar no mesmo padrão, com a inicial maiúscula, latitude e longitude. Aqui embaixo, longitude. 2 pontos para todo mundo ali. Beleza? O tamanho das bolhas a gente pode inclusive personalizar, tá? Vou clicar aqui sobre o gráfico, venho na formatação do gráfico, eu tenho aqui bolhas e ela tem o tamanho por padrão. Veja que o tamanho está menos 10. Eu posso aumentar ou reduzir. Vou deixar aqui com menos 20. Menos 20, ok. Poderia modificar a cor, enfim, são várias as possibilidades que a gente tem. Passando o mouse em determinada posição, eu tenho ali aquelas informações. Eu posso filtrar agora um determinado estado e ver as informações daquele estado. Eu poderia ter, inclusive, um filtro de cidade. E aí eu poderia filtrar uma determinada cidade que está dentro do estado e ter outras informações. Não é o meu objetivo, eu não farei isso no resultado final, mas observe. Eu poderia, inclusive, fazer da seguinte forma. Selecionei aqui os estados. Eu vou levar para dentro aqui da minha estrutura, além do estado, eu vou adicionar uma hierarquia, trazendo a cidade. Então, vou buscar aqui em acidentes o município. Beleza. Agora, apareceram opções aqui que a gente chama de drill down, que eu posso analisar dentro de um determinado estado o seu nível hierárquico inferior. Então, dentro do estado, eu tenho a cidade. Então, olha só, eu poderia clicar aqui em habilitar drill down, clicar sobre o estado de Minas Gerais, e aí eu vejo as cidades de Minas Gerais. Veja que em Betim é o meu maior volume aqui de acidentes nesta base de dados. Aí eu poderia desabilitar o drill down e clicar na cidade de Betim para fazer um filtro sobre ela. Aí eu entro na visualização da cidade, ok? Então também seria uma possibilidade interessante. Contagem, quero verificar lá em Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Quero verificar os dois, segurei o Ctrl, clico nos dois. Então eu tenho outras possibilidades analíticas que são interessantes. Quero voltar para o nível superior, ou seja, sair do município e voltar para dentro dos estados. Fazer drill up, ou seja, recuei e voltei. Agora eu posso fazer a mesma coisa. Posso habilitar aqui o drill down de novo e analisar em São Paulo.
Guarulhos aqui está com o maior registro de acidentes. Eu poderia ir navegando nessas possibilidades, que eu nem tinha colocado no meu projeto original, mas eu confesso que eu até gostei dessa possibilidade e eu poderia trazer isso para dentro da minha solução. Vamos pensar nisso no futuro? Então, vou deixar, inclusive, com essa proposta do município aqui embaixo, para depois, quando fizermos as análises, determinarmos se será interessante ou não. Eu gostei. Até a próxima aula. Tchau, tchau.